Dr. Márcio, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar sobre um assunto que monopolizou a mídia de uma forma intensa, com informações desencontradas, e a gente sempre espera o melhor momento para trazer para vocês uma informação coerente, né, pautada em estudos científicos, em informações relevantes, até mesmo para não ficar aquele giro de notícias, aquele sensacionalismo. Tudo que se diz respeito à saúde é muito sério, e para chegar até você a gente faz questão de isenção, né, de ter uma imparcialidade, para você poder fazer ter o discernimento, melhor dizendo, para você ter o melhor discernimento sobre todos os assuntos em pauta no que diz respeito à saúde. A droga experimental, né, que está no centro de uma discussão inédita no Brasil, até a Justiça obrigou uma universidade a distribuir a substância que seria capaz de curar o câncer. Médicos e cientistas se dividem, né, seria correto prescrever um remédio que não estaria pronto, que não teve autorização da Anvisa, quer dizer, uma série de desencontros, de relatos desencontrados sobre o assunto. Como a comunidade médica está reagindo a toda essa informação sobre a fosfoetanolamina, Dr. Márcio? De uma forma geral, quando a gente se depara com uma droga nova para tratar o câncer, é muito natural que as pessoas depositem nela uma expectativa muito grande em relação à eficácia dessa droga. E é natural, o câncer é uma doença que ainda precisa de novas drogas. A gente precisa buscar novos remédios para tratar o câncer, que os resultados não são aqueles ainda que a gente gostaria. Entretanto, a gente tem que cuidar um pouquinho para não trocar essa esperança em um desespero de um desfecho que a gente não consegue ainda medir, né? Ninguém é contra a introdução de novos medicamentos no combate ao câncer. Nós, oncologistas, queremos novos medicamentos para nos ajudar a tratar o câncer. Nós precisamos disso. Mas a gente também precisa saber que todo medicamento, para se tornar comercial, para se tornar indicado, para se tornar útil no dia a dia, precisa passar por fases de teste. Senão as coisas vão assumir uma proporção que a gente não vai saber medir. Não pode surgir uma medicação que passa de dados pré-clínicos direto para aprovação no dia a dia. Isso não existe. Ela precisa passar por testes conduzidos. Nós podemos estar usando esse remédio de uma forma absolutamente sem critérios e estarmos condenando essa droga a uma ineficácia por não ter testado correto. O remédio que melhor trata um câncer X é completamente inútil contra um câncer Y. E não é por isso que ele não tem papel. Só que para a gente conseguir descobrir que ele é útil para alguns casos e não é útil para outros, nós precisamos conduzir estudos sérios, com pacientes sendo vistos por médicos periodicamente, com exames que atestam eficácia. Então, eu acho que a gente está num caminho muito perigoso, em específico, a essa droga, no caminho dessa droga. Eu acho que não dá para ser tão pessimista de dizer que ela para nada vai servir. Certo. Mas, por enquanto, a gente tem que cuidar para não esperar dela algo que ela ainda não mostrou que veio. Perfeito. Não há registro, como eu estava falando, de autorização do uso dessa substância pela Anvisa, e, por consequência, não pode ser classificada como medicamento, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, ela é uma substância. E não tem bula também. Não. Quer dizer, se não tem bula, como que a gente pode saber quais são os efeitos colaterais, visto que toda medicação apresenta efeitos colaterais? Quer dizer, tem que ter esse critério todo mesmo. Esse é o caminho a ser percorrido. Esse é o caminho que todas as drogas percorreram, né? A gente tem medicações hoje esperando o registro no Brasil, sabidamente mais eficazes do que a gente tem hoje, por questões burocráticas. Existe um entrave burocrático no Brasil muito grande para os remédios serem autorizados. Tem medicamentos que ficam anos na fila, prontos, já aprovados em outros países, porque os trâmites burocráticos internos não funcionaram, né? Eles são devagar. Então, daqui um pouquinho nós abrimos um acontecimento, uma jurisprudência extremamente perigosa, onde as pessoas, no justo direito de buscar um tratamento para algum parente, para algum conhecido, para alguma pessoa querida que está com dificuldade, elas, obviamente, têm que lançar mão de todas as esperanças. Recursos, claro que tem, que é compreensível.
né? Mas óbvio que isso tem que ser de acordo com um norte, de acordo com uma orientação, até para que a gente não condene drogas que podem ser úteis, né? Existe um outro conceito em relação a esse medicamento, que ele está sendo usado para qualquer tipo de câncer. Não vai existir um remédio Tua que trate experiência todos como os tipos de oncologista. câncer. Não vai, não tem como. Não existe um antibiótico que trate todas as infecções. Não existe um antihipertensivo que sirva para a pressão alta de todas as pessoas. Não existe um antidiabético que sirva para o diabetes de todas as pessoas. Então jamais vai ter um remédio que sirva para o tumor de todas as pessoas. Isso é uma coisa que eu digo com muito pouco receio de estar enganado, né? Então eu acho que a ideia de ter uma nova droga, a esperança de ter uma nova droga, a necessidade de ter uma nova droga, façam que nós tenhamos que discutir como que a gente vai acelerar o processo de pesquisa no Brasil, né? E não como a gente vai abreviar esse processo. É outra discussão, é outro foco, né? Que Sem merece também tanta comoção e tanta atenção da mídia, como teve aí o aparecimento dessa fosfetanolamina sintética, né? E não depreciando, claro, em absoluto, todo esse tempo de pesquisa do professor Gilberto Orivaldo Chierici, né? Enfim, mas é uma coisa que tem que ser discutida, como o Dr. Márcio falou, porque nós estamos falando de vida, né? E não existe eu acho que se a gente chegar para o próprio Gilberto, que fez a pesquisa da droga, eu tenho certeza que ele não está satisfeito com essa debandada que esse medicamento teve, dessa ausência de critérios para a liberação do remédio. Acho que a gente pode estar condenando, repito, a droga dele a ganhar um rótulo de ineficaz, porque a gente não está usando com critérios. Quem garante que a dose que a gente está usando seja eficaz? Correta. Né? Talvez a gente vai ver daqui a 6 meses, 8 meses, vários pacientes que não tiveram benefício nenhum e vai dizer assim, não, esse remédio não funciona. Não, mas espera aí, quem garante que a dose é essa? Isso não tem que tomar 4, 5, 6, 7 vezes mais do que isso para funcionar. Isso a gente só descobriria fazendo estudos escalonados, em fases de teste clínico. E isso a gente está absolutamente abrindo mão, perigosamente abrindo mão. Certo. Tá aí então, olha, fala coerente, né? Coerente do Dr. Márcio Jaquete Maciel, oncologista clínico com larga experiência na área da oncologia, participando da entrevista da semana. Lembrando também, né, Dr. Márcio, que dia 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, dia 27, Dia Nacional de Combate ao Câncer, e que 90% da cura está ligada à questão do diagnóstico precoce. Isso é importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se alguém disser assim, qual a maior evolução na oncologia? Sem dúvida, se chama diagnóstico precoce. A gente tem um monte de drogas que ajudam muito mais pessoas a se curar do que antigamente. A gente tem cirurgias muito melhores do que antigamente, a gente está entendendo a hora de fazer quimio, a hora de fazer rádio, a hora de fazer a cirurgia, isso está agregando cada vez mais um pouquinho, mas quem que agregou um monte foram a conscientização das pessoas que foram atrás de um diagnóstico precoce. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez por sua participação, excelente semana.